Os 10 maiores exércitos armamentistas do mundo. Adentrar o universo militar é como mergulhar em um oceano de poder e estratégia, onde gigantes caminham com armaduras imponentes. Você já se perguntou quais nações possuem os maiores exércitos armamentistas do planeta? Prepare-se, pois estamos prestes a levantar o véu deste mistério e revelar as forças titânicas que moldam o equilíbrio geopolítico atual. Nosso guia com os 10 maiores exércitos armamentistas do mundo promete surpreender até os mais ávidos entusiastas militares. Antes de mais nada, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para estar por dentro de tudo. Fique à espreita conosco. 10. Turquia. A Turquia, cruzando continentes e civilizações, possui uma história militar tão antiga quanto as terras de Troia. Herdeira desta tradição, a Turquia moderna forjou um exército robusto, posicionando-se como uma força formidável no tabuleiro geopolítico, com um contingente que ultrapassa os 350 mil soldados. O país tem investido pesadamente em armamento, reforçando seu arsenal com tecnologia de ponta. Possuem 2.446 tanques, 9.031 veículos blindados de combate, 872 abuceiros e 418 lançadores múltiplos de foguetes. Um dos tanques de batalha mais conhecidos é o Altai híbrido, blindado, um dos maiores do país. Nos últimos anos, bilhões foram alocados na modernização e aquisição de equipamentos militares, refletindo a ambição da nação de ser autônoma em defesa. Curiosamente, a Turquia é um dos poucos países que, como um ferreiro habilidoso, fabrica seus próprios drones de combate, uma façanha que muitos vizinhos observam com admiração e cautela. Mergulhar no universo do exército turco é desvendar uma tapeçaria rica de histórias, inovações e de uma determinação férrea de defender a sua soberania. 9. Japão. O Japão, país insular dotado de uma longa tradição marcial, traçou um caminho singular após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1947, seu exército, denominado Forças de Autodefesa, concentra-se exclusivamente em proteção, em linha com a sua constituição pacifista, possuindo cerca de 243 mil soldados ativos. O Japão investe aproximadamente 50 bilhões de dólares anualmente em defesa, tornando-se uma das nações top 10 em gastos militares. Apesar de sua política de não agressão, o país alberga um arsenal sofisticado, incluindo cerca de 700 tanques e 300 aeronaves. Uma curiosidade é que, como um samurai, adaptando-se à modernidade, o Japão prioriza o desenvolvimento de tecnologias defensivas, como sistemas antimísseis em resposta às ameaças regionais. O Type 10 ou TKX MBT-X é o novo MBT, Main Battle Tank, japonês, em que se estima um preço unitário de 6,5 milhões. Esse arquipélago, apesar de pacífico, mantém-se vigilante e preparado, equilibrando habilmente a tradição e a modernidade em sua abordagem militar. 8. Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na linha de frente de uma península politicamente dividida, possui um exército que é uma verdadeira fortaleza. As Forças Armadas da Coreia do Sul são vastas, contando com impressionantes 625 mil soldados ativos. Com a sempre presente ameaça do vizinho do norte, o país investe cerca de 43 bilhões de dólares por ano em defesa, posicionando-se entre os maiores orçamentos militares globais. Este investimento maciço traduz-se num arsenal diversificado, incluindo mais de 2.600 tanques e 1.400 aeronaves,
Dentre as principais aeronaves, podemos citar MD Helicopters, MD-500, MiL Mi-2, MiL Mi-8, MiL Mi-14, MiL Mi-26, MiL Mi-24. Sobre os aviões de ataque, contam com o Su-25, Su-7 e Nencheng Q-5. Uma peculiaridade: enquanto muitos exércitos focam em ofensiva, a Coreia do Sul ostenta uma das defesas mais impenetráveis do mundo, qual dragão guardando seu território. Ao olhar de sua trajetória desde a Guerra de 1950 até a moderna potência tecnológica, percebe-se a resiliência e a determinação de uma nação constantemente pronta para defender o seu povo e a sua terra. 7. A Alemanha. A Alemanha conta com uma história militar complexa que moldou continentes, mantém hoje um exército meticulosamente equilibrado. As Bandenheers, forças de defesa alemãs, contam com cerca de 183 mil soldados ativos, uma força significativa, mas deliberadamente contida, com um orçamento de defesa ultrapassando os 50 bilhões de dólares anuais. A Alemanha moderniza constantemente o seu armamento. Em seu arsenal, possui aproximadamente 250 tanques Leopard 2 e mais 300 aeronaves, refletindo uma estratégia de qualidade sobre quantidade. Curiosamente, como um relógio alemão, a eficiência e a precisão são marcas registradas de uma abordagem militar. Existem poucas informações atuais sobre os modelos de tanques alemães. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, os mais populares foram Panzerhager 202, SDK-FZ 132 Merder I 171, SDK-FZ 131 Merder II 576, SDK-FZ 138 Merder III 975, SDK-FZ 138-2, Jagdpanzer 38T, Heitzer 2584, SDK-FZ 142-1, Steig III 8079, SDK-FX 162, Jagdpanzer IV 1977, SDK-FZ 164, Nashor 494. Um sucesso até os dias atuais, vencendo o Leopard alemão, que começou a sua produção em 1975. Apresenta 40 toneladas e chega a 65 km por hora no asfalto e 30 km por hora em estrada de terra. Tem alcance de 600 metros na estrada e conta com 19,7 HP de toneladas de peso e potência. A Alemanha, que uma vez buscou dominar pela força, agora se empenha em ser um bastião de estabilidade e cooperação na Europa. Esse renascimento, transformando guerreiros de outrora em guardiões contemporâneos, é um testemunho da resiliência e evolução nacional. 6. Reino Unido. O Reino Unido, antigo império que uma vez afirmou que o sol nunca se punha sobre seus domínios, sustenta um exército com a mesma tenacidade e tradição. As Forças Armadas Britânicas contam com cerca de 150 mil soldados ativos, prontos para responder a qualquer chamado. Com um orçamento militar que ronda os 55 bilhões de dólares anuais, o país mantém um arsenal formidável, incluindo 227 tanques Challenger 2 e aproximadamente 900 aeronaves. Qual joia da coroa, o Reino Unido ainda ostenta uma das maiores frotas de submarinos nucleares do mundo.
O Challenger tem um custo unitário de 4,217 mil dólares, pesando em torno de 62,5 toneladas e tendo pouco mais de 8 metros de comprimento. A sua velocidade máxima está em torno de 59 km por hora. É referência quando se fala de potência militar. São quase 500 unidades produzidas e foi o A-30 Challenger, um blindado da Segunda Guerra Mundial. A história militar britânica é tecida de coragem e conquistas e, curiosamente, a famosa Guarda da Rainha, com seus uniformes icônicos, serve como lembrete vivo desta herança. Nesta ilha-fortaleza, a tradição militar não é apenas história, mas um constante avançar rumo à inovação e excelência. 5. França. A França, com sua rica tapeçaria histórica, possui um exército que se destaca tanto em tradição quanto em poderio. Os militares franceses, conhecido como Armée de Terre, têm um contingente de aproximadamente 203 mil soldados ativos, com um orçamento de defesa que supera os 50 bilhões de dólares. A França garante a modernização do seu arsenal. Em suas fileiras contabilizam-se mais de 400 tanques, Leclercs e um total de 1.000 aeronaves. Como um vinho refinado, a habilidade militar francesa tem envelhecido e aprimorado com o tempo. Durante os últimos anos, em torno de 862 unidades dos tanques Leclercs foram produzidas, representando em torno de 54 toneladas e sendo mais rápidos do que países concorrentes, chegando a 74 km por hora. Inclusive, tem quase 10 metros de comprimento, com cerca de 2,53 de altura. Além de ser vendido na França, é bastante presente nos Emirados Árabes. Uma curiosidade é a presença da Légion Étrangère, a famosa legião estrangeira, composta majoritariamente por não franceses, mas que serve com a mesma paixão. Na terra de Napoleão, o legado militar não é apenas uma lembrança de grandiosas batalhas passadas, mas uma força viva, adaptando-se constantemente aos desafios modernos. 4. Índia. Na Índia, terra de contrastes e diversidade, o exército é um reflexo de sua rica herança e determinação. Com um contingente impressionante com cerca de 1,4 milhões de soldados ativos, as Forças Armadas Indianas estão entre as maiores do mundo. O país investe mais de 60 bilhões de dólares anualmente em defesa, alicerçando seu status com a potência regional. Este montante se traduz em um arsenal repleto, que inclui aproximadamente 4.500 tanques e mais de 2.100 aeronaves. O Arjun é o tanque de guerra produzido na Índia, com cerca de 248 unidades no mercado. Apresenta 10,5 metros de comprimento e chega a 74 km por hora. Tem um custo de produção em torno de 3,400 milhões de dólares. O peso potência do tanque é 23,9 HP-ton. Sem sombra de dúvidas, é um gigante. Vem acompanhado com uma metralhadora Coaxial Mag de 7,62 mm, 4 mísseis Lahat 105/120 antitanque. Como as danças clássicas indianas, o exército da Índia é uma combinação de técnica e paixão. Uma curiosidade: os Gurkhas, guerreiros valentes do Nepal, também servem no exército indiano, carregando uma longa tradição de bravura. No coração da Ásia do Sul, a Índia não apenas recorda suas antigas epopeias, mas está pronta para escrever novos capítulos do destemor e inovação. 3. China.
O dragão oriental, como é frequentemente simbolizada a China, desvela uma força militar que espelha o seu vasto território e cultura milenar, ostentando o maior exército do mundo em termos de pessoal. O Exército Popular de Libertação, EPL, conta com um inimaginável efetivo de mais de 2 bilhões de soldados. Com um orçamento de defesa que ultrapassa 250 bilhões de dólares, a China vem modernizando seu arsenal a passos largos. Em sua coleção, a nação dispõe de mais de 6.000 tanques e quase 3.000 aeronaves. Existem vários tanques na história chinesa, principalmente após a Grande Muralha da China, não apenas um símbolo turístico, mas um testamento da antiga estratégia defensiva chinesa em meio à ascensão global. A China mescla sua herança ancestral com uma visão futurista, desenhando um novo paradigma militar. 2. Rússia. Emergindo das vastas estepes e florestas geladas, o exército russo, como o mítico urso siberiano, é uma potência temida e respeitada. As Forças Armadas da Rússia dispõem de um contingente aproximado de 1 milhão de soldados, pronto para defender a maior nação do território do mundo. Com um investimento que supera os 65 bilhões de dólares em defesa, o arsenal russo é vasto e diversificado, abrangindo mais de 12.000 tanques e um formidável conjunto de 4.000 aeronaves. Em 2002, a Rússia iniciou a sua guerra contra a Ucrânia e em 2023 começou o uso de tanques, alegando que o país vizinho não estaria seguindo os acordos criados entre ambos na década de 90. Os mais usados nos ataques são os tanques Kamikaze, que fazem parte da família T-54 e T-55, fabricados durante a Guerra Fria. São fabricados desde 1957 até os dias atuais. Estimam-se 86.000 a 100.000 unidades no mercado. Tem 36 toneladas, chegam a 48 km por hora e possuem metralhadora coaxial 7.62 mm SG-MT, 12,7 mm DSHK como reforço secundário. Como as notas de uma babalaica, a história militar da Rússia ressoa desde os tempos dos czares até os desafios contemporâneos. Uma curiosidade é que a Rússia possui a segunda maior frota de submarinos nucleares do mundo. No grande tabuleiro geopolítico, a Rússia, com a sua combinação de história rica e poderio militar, continua sendo uma peça-chave nos cenários globais. 1. Estados Unidos. Não era de se esperar outra coisa, não é mesmo? A águia americana, símbolo de visão e poder, reflete o majestoso exército dos Estados Unidos, com um orçamento colossal de defesa superior a 700 bilhões de dólares. Os Estados Unidos possuem a máquina militar mais tecnologicamente avançada do planeta. Os números são impressionantes, mais de 1,3 milhões de soldados em serviço ativo, acompanhados por uma frota de 6.000 tanques e mais de 3.000 aeronaves. Desde os dias da Revolução Americana, o Exército dos Estados Unidos tem sido a espinha dorsal da liberdade e da democracia, enfrentando desafios em terras distintas e mares desconhecidos. São dezenas de tipos de tanques diferentes produzidos até os dias atuais. No entanto, um dos mais conhecidos é o M60 Phaeton, que teve a sua produção iniciada em 1959, com 46 toneladas e 15,8 cavalos, chegando a 48 km por hora. E tem em torno de meio quilômetro de alcance. Inclusive, o M60 e suas variantes juntos ao Leopard 1 alemão fazem parte do exército brasileiro. Sabia disto?
Curiosamente, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, tem 5 lados, em uma dança de poder e estratégia. Os Estados Unidos, com sua força militar sem paralelo, permanecem como guardiões da ordem global. O poderio militar é uma tapeçaria intricada de história, estratégia e tecnologia, como evidenciado pelas potências globais discutidas, desde o majestoso urso siberiano da Rússia, a águia vigilante dos Estados Unidos e até a impressionante força da China e a resiliência da Índia. Cada nação tem a sua singularidade e força. Esses exércitos não são apenas números, mas reflexos de culturas, tradições e aspirações nacionais. E agora, queremos ouvir de você. Qual, em sua opinião, o exército mais poderoso? Qual é o seu favorito? Deixe um comentário no vídeo e junte-se a essa discussão. Até a próxima!